Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do MotoraCast. MotoraCast que combina, conecta empreendedorismo com tecnologia e inovação. E o nosso objetivo aqui é trazer empresários, empresas que conectaram isso e hoje já são um case de sucesso. E hoje estou trazendo dois amigos que gosto demais dele, os caras feras, e são mesmo, Thiago e Orlando, sócios, proprietários e diretores da BR Samor, Orgulho Capixaba. E tem muita coisa que nós vamos falar aqui, tem momentos que foram divisores de água, que parecia que ia dar tudo errado e depois deu tudo certo. Tem essa questão de empreendedorismo, né, que é uma montanha-russa, desce, sobe, sobe, desce. E a gente vai bater um papo, eles vão falar um pouquinho aqui da história deles. Eu sou André Cerqueira, sócio-diretor aqui da Motora. Então, abraço os outros sócios. Laura ia estar comigo aqui, mas está em Minas Gerais. Abraço, Laura. Então, a gente vai fazer a dobradinha. Laura é o CEO aqui da Motora, grande parceiro nosso. Abraço para todo mundo também. E todo mundo aí que está nos assistindo, outros que vão nos assistir, se conecte para mais um MotoraCast. Esse daqui, ó, vai arrebentar. Então, Orlando, Thiago, obrigado aí, meu irmão. Vocês são duas feras. Tenho visto o crescimento de vocês. Tamo junto. Queria que vocês falassem um pouquinho quem é Orlando, quem é Thiago, e depois a gente vai entrar um pouquinho falando o que é a BR Samor e esse bate-papo. Nós estamos aqui com lanche, água, pão de queijo, para atender essa galera aí. Orlandão, fala para nós aí, irmão, né, um pouquinho de você, a galera entender, depois Thiago, a gente vai fazendo esse bate-bola aí. Então vamos lá, eu sou o Orlando, né? Esposo da Fabiana, pai do João Paulo, Josué, Matheus e Pedro. Opa, sócio da BR Samor, né? Sócio do meu grande amigo, parceiro, irmão Thiago Azevedo. Isso aí. Né? Há quase 20 anos, né? Dividindo aí momentos bons, momentos difíceis, né? E acredito que temos dividido momentos muito bons, mais do que momentos ruins, né? Sim. Muito bacana. E aí, quem é Thiago? Boa noite, André, tudo bem? Boa noite, irmão. Bom estar aqui com o Orlando, bom estar aqui com vocês. Beleza. E, assim, o Thiago é o esposo da Elaine, pai da Gabi, pai de pet. Pai de pet também. E também pai de um sobrinho que na jornada a gente acabou adotando aí. Muito mais. Sócio do Orlando, sócio irmão. É o cara que, quando eu acordo, normalmente eu mando uma mensagem. Bom dia, irmão. Sempre tem alguma coisa. Quando já não tem uma mensagem dele para mim, bom dia, irmão. Então a gente está ali nessa batalha, se conectando muito, se desafiando. Acho que hoje é muito, nossa relação ela é muito assim. O Orlando me puxa para cima, eu puxo ele para cima. A gente se desafia junto a um outro, a gente dá o suporte para o outro. Quando, cara, hoje não é um dia tão bom e às vezes o Orlando tem muito essa preocupação. Sempre foi esse cara, muito mais que eu, de cara, hoje eu tô vendo que você não tá muito bem, vamos. E aí eu acabei absorvendo também essa característica, quando eu vejo que ele tá num dia, não tá muito legal, cara, vamos em frente. E a gente vai tocando o negócio, vai puxando a corda para cima, vai esticando, vai puxando os 350 pessoas que a gente tem, 350 colaboradores que a gente tem, e aí não são só 350, né? São 350 famílias. Famílias, cara. Então, esse número ele é muito maior. E a gente vai ali se desafiando e tocando um negócio, enfrentando essa montanha-russa que você falou aí, que é empreender no Brasil. Né? Muito mais. Cara, vocês falaram um negócio que, assim, vocês destacam num ponto que eu vejo onde a maioria das empresas fracassam. As empresas podem até ter produto bom, solução boa, mas uma conexão ruim dos sócios. Isso eu tenho visto demais e a gente vê muito fracasso. Eu vejo nas suas postagens, né? Acompanho vocês, cara, vocês casal, todo mundo, as esposas,
vocês vão, né, família de Thiago, família de Orlando, todo mundo ali, e vocês, cara, se conectando. Você acabou falando assim, todo dia dou uma ligada, passa um zap, passa uma mensagem. Então, vale a pena vocês falarem um pouquinho, até para a turma que está nos assistindo, qual o segredo do sucesso, cara, de uma sociedade que vocês já estão há 20 anos. São pessoas diferentes, até irmão gêmeo é diferente, né? Vamos botar. Mas que tem esse momento de um entender o outro. Pô, muito bacana. Falou, pô, de repente fulano não está no dia legal, ele pode não estar no momento bom. Vamos entender, vamos para cima, né? E de construir junto, isso eu acho fantástico. Vamos aprender com esses caras, porque eles estão 20 anos juntos e o negócio deles só está crescendo e, pelo visto, só está começando, porque ainda tem uma jornada incrível. Os caras estão cheios do gás, vão crescer muito ainda. Então vamos ouvir um pouquinho. Queria ouvir cada um o que é o segredo na visão de vocês, ali na simplicidade mesmo. O que vocês fazem no dia a dia para conectar, né, e ter uma sociedade saudável. Então, André, eu acho que sim, essa resposta do segredo do sucesso é complexa. Eu acho que talvez tenha pessoas muito mais aptas para responder isso do que eu. Mas da minha experiência com meu sócio, eu posso falar que o segredo do fracasso é o ego. Boa. Então, assim, o que acaba com muitas sociedades é o ego. E aí eu entendo que quando você começa a entender que o ego ele só te puxa para baixo, não para cima, você começa a entender como é que o jogo funciona. E aí quando você entende que o seu sócio, na verdade, ele é a extensão da sua família, porque o sucesso do seu sócio é o seu sucesso. Isso aí. Não existe um negócio onde um sócio tem sucesso e outro não tem sucesso. Então, quando você chega nesse momento, isso não significa que eu e Orlando não tivemos desentendimentos no decorrer dessa jornada. Um casal tem, até uma família. Muito pelo contrário, mas eu entendo que quando você entende isso, que o jogo ele é para os dois, o sucesso é para os dois e o fracasso é para os dois também, você entende que aquele parceiro que você tem ali não é um parceiro de negócio, é um parceiro de vida. Eu costumo dizer que sociedade ela é um casamento. É verdade. Assim como no casamento você tem que escolher todo dia estar com sua esposa, a sociedade você tem que escolher todo dia estar com seu sócio. Isso aí. E aí uma coisa muito legal na nossa sociedade é a complementariedade. Muito mal. O Orlando ele tem habilidades, tem skills que eu não tenho. E como ele tem e ele é muito bom, eu não faço questão de ter. Então, a complementariedade ela é a base de onde a gente pretende chegar. Eu confiando no ponto de força dele, no que ele é muito bom, e ele também confia muito no meu ponto de energia, onde eu sou, modéstia à parte, bom. Legal. E, cara, isso tem dado certo, e isso a gente explora muito, é algo que a gente explora muito hoje em dia. Acho que é a fase que a gente está mais explorando isso, inclusive, é hoje. Muito massa. Mas só que a gente também mantém uma comunicação muito ativa, e como eu falei no início. E essa comunicação ativa é para mostrar, cara, eu estou fazendo a minha parte e estou contando que você faça a sua. Sim. E isso muito pelo contrário. Se fosse o ego falasse, um ia ficar com problema, com inveja do outro. E hoje não. Hoje, cara, a gente entende que isso é a base do que a gente quer construir e de onde a gente quer chegar. Como você falou, a gente está só no início, a gente enxerga que está só no início. Assim como há 5 anos atrás a gente também enxergava que estava no início. Assim como 10 anos atrás a gente também enxergava que estava no início. E a gente quer alçar voos aí muito maiores do que a gente já tem hoje. Caramba, muito bom, cara. Pô, vamos escutar o Orlando agora, mas cravou aqui na mente. Eu não sei qual é o segredo do sucesso, mas eu sei qual é o segredo do fracasso. O ego. Cara, ficou marcado aqui, ó. Galera, pega a visão aí, Thiago. E Orlando, e aí, cara? E o Thiago colocou algumas coisas aí. É engraçado. Nós somos muito competitivos, né? No dia a dia. Mas não é mais uma competição de quem é melhor. Eu sou melhor, muito mais que o Thiago ou vice-versa. E essa competição é
é realmente a doação no dia a dia, é a busca do resultado. Então, você ter ideia de estar numa complexidade muito elevada que o fato de um dos dois for chegar um pouco mais tarde na empresa, a gente faz uma ligação. Pô, eu tô aqui ainda preso nisso. A satisfação. Eu vou chegar a tal horário, às vezes eu brinco com ele e falo, cara, esquece, é chefe, você não precisa me dar explicação não. Ele fala, não, irmão, nós estamos conectados. Eu preciso falar contigo, que eu não vou estar aí. A gente tem uma reunião que ele criou agora, que é uma reunião que acontece meio-dia na empresa e a gente conecta 3, 4 gerentes, são os pilares. E essa reunião nós nos conectamos nela. A gente entra no detalhe do detalhe. Pra você ter ideia, o nosso negócio é transporte, é entrega. Nós falamos ali da performance, daquilo que não está bom, da entrega que não foi feita para o nosso cliente. Às vezes até o nosso time fica espantado com isso. Mas nós entendemos o jogo é esse. Né? O jogo é um jogo de entrega. E se nós dois não formos exemplo para essas 300 e poucas pessoas que estão ali todos os dias, é difícil a gente chegar no resultado esperado. Cara, muito massa. Vocês falaram muita coisa boa. E assim, eu vejo, cara, vocês são muito profissional na sociedade, sinceridade. A gente conversa com muita empresa. É difícil de ver o que vocês estão fazendo, cara. É impressionante. São muito profissionais. Profissionais, assim, muito mais do que empresas gigantes, que a gente não vê esse tipo de coisa. Então, pô, parabéns. Galera, fica ligado aí. Vamos falar um pouquinho da BR Samor. O que a BR Samor hoje faz? Quantos anos ela está aí no mercado? Como é que começou? Aí, Thiago, vamos começar e depois o Orlando vamos tocando o barco. André, a BR Samor foi fundada em 2009 pelo Bruno Samor. Então muita gente acha que BR é de Brasil e não é, é de Bruno Ribeiro Samor. Ah, é verdade. Isso é boa explicação. É um mito que existe aí. E eu e Orlando entramos na sociedade em 2013. Né? A gente vem para a sociedade, a gente vem para o negócio em 2013, onde o Bruno, que foi o fundador, entendia que a empresa estava num momento que podia expandir, mas que ele não tinha muitos canais. Ele conheceu o Orlando, né? Esse é um ponto muito importante. Conheceu o Orlando, eu e o Orlando trabalhávamos na mesma empresa, e ele faz um convite para o Orlando vir trabalhar com ele, ser sócio da BR para conduzir essa expansão. E o Orlando me chamou, me fez esse convite, estendeu a mim um convite, que não era uma obrigação dele, né? Me procurou. O Orlando já morava em Vitória na época, apesar da gente ter se conhecido em Brasília, trabalhando junto em Brasília, ele já morava em Vitória. Orlando também era de Brasília? Também de Brasília. Também de Brasília. Isso aí. Ele havia sido transferido para Vitória por essa empresa que nós trabalhávamos juntos. E ele estendeu o convite a mim, né? E aí, quando ele estende o convite, eu não conhecia Vitória. E, sendo bem honesto, as notícias que a gente tinha de Vitória naquela época não eram notícias muito boas. Eram notícias de um estado violento, enfim. E só que quando o Orlando me chamou, eu falei, tô dentro. Tô dentro. E eu sempre fui esse cara muito decidido e corajoso. E você não tinha noção ainda do que era? Não tinha noção, mas eu confiava no meu potencial e no potencial dele. Acabou. Isso já era bastante informação, era informação suficiente para eu tomar a minha decisão. Legal. Isso foi em torno de março de 2013, e o Orlando me chamou e eu falei, cara, vamos. E aí a gente começou a desenhar isso, começou a projetar como é que nós vamos fazer isso, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E conforme o tempo passava, ia chegando próximo da hora de tomar a decisão, né, do vai ou racha, né? E aí a gente começou, e aí, como é que a gente vai fazer e tal? E aí chegou a hora, eu falei, cara, tô pedindo demissão aqui da empresa, tô arrumando minha mala e tô indo pra Vitória. Você pediu demissão? Sim, eu pedi demissão da empresa, pedi demissão em meados de agosto desse mesmo ano. Uma semana depois eu tava aqui começando a trabalhar. Aprendi, não sei, mas você estava numa zona, teoricamente, de conforto, mais confortável, falou assim, eu vou para uma zona de desconforto e vou encarar. Na verdade, eu costumo dizer que se eu tivesse feliz na empresa que eu trabalhava, eu não tinha tomado essa decisão. Entendi. E eu não estava feliz, não era por dinheiro, porque naquela época o salário não era ruim. Era um salário que hoje seria um salário razoável. Perfeito.
Então, não era sobre dinheiro, era sobre projeto. Projeto. Era sobre enxergar onde que eu poderia chegar e onde que eu estava. Então, eu sempre tive um sonho de ser diretor de uma grande empresa. Eu sou o cara que eu nunca sonhei ser empresário. Em Brasília, a gente cresce com a cultura de que o melhor emprego do mundo é ser funcionário público, né? Então, Brasília é o único lugar do mundo que tem a profissão concurseiro. Qual a sua profissão? Concurseiro. E se você for filho de funcionário público, você tem uma pressão interna dentro de casa absurda. Não era o meu caso, meu pai é mestre de obra, minha mãe é dona de casa, foi a vida toda. E ainda assim, meu pai lá no início da carreira, não, você tem que estudar para concurso, só que aquilo nunca mexeu os olhos. Eu sempre quis ser diretor de uma grande empresa. Entendi. Isso era meu sonho, meu projeto de profissão era ser um diretor de uma grande empresa. Até que surgiu com 30 anos, 29 anos, surgiu a oportunidade de ser sócio de uma empresa. E aí, o povo virou a chave. Cara, tô nessa. Tô nessa. O Orlando me chama e eu venho. Só que nesse processo, né, nessa negociação, aconteceu uma outra coisa que não estava mapeada, que foi Orlando foi transferido de Vitória para São Paulo, pela empresa que a gente trabalhava. Aí conta aí, Orlando. Caramba, foi legal isso daí. O Thiago começou a falar e vai passando um filme, né? Aquele filme que aquela fitinha que estava lá guardada, né? Aquele cassete estava guardado e a gente começa a resgatar. Então, para você ter ideia da nossa cumplicidade, quando eu idealizei tudo isso aí sobre a possibilidade de me tornar um empresário, de realmente se tornar dono, né, de empresa ou sócio de uma empresa, eu não me via totalmente completo, mas eu enxergava no Thiago aquilo que me faltava. Isso era extremamente importante para que eu também pudesse tomar a decisão, né? Então isso para mim foi muito claro. Eu precisava de alguém que me completava, que era um cara na área administrativa, um cara de processo, e o Thiago sempre foi esse cara, sempre foi essa pessoa. E fiz a ligação para ele e de imediato ele aceitou, até por diversas vezes na ligação eu questionei ele se isso realmente era uma decisão ou ele estava só, né, tipo, me despachando ali. Mas de fato e ele foi muito objetivo. E como ele falou, na virada, ele foi o cara decisor, porque na virada eu recuei. Entendi. Como naquela época, eu já era pai de 3, de 4. Já era pai de 4, né? Começou a trabalhar cedo, né? Literalmente. Eu era pai já de 4, então eu fiquei muito seguro. Eu fiquei muito seguro. Estava morando em São Paulo, já não estava mais morando no Espírito Santo, tudo aquilo foi muito confuso. E o Thiago me ligou, falei, e aí, vai? Eu falei, cara, eu não sei, estou inseguro. Ele falou, eu estou indo. Então, eu estou indo para ele, ele falou assim, bora. Então, eu falei, cara, se ele vai, cara, eu tô junto, então vamos. Nossa, é que se na hora desse uma balançada, o negócio acabou, não tinha feito. Sim. E aí, como o Thiago falou, o Bruno é um cara muito importante nas nossas vidas, né? Porque o Bruno foi o cara que nós precisávamos de um CNPJ, nós tínhamos um cliente, precisávamos de um CNPJ e precisávamos de uma estrutura, né? Tirou do zero, né, cara? Exatamente, para começar. E muito importante ressaltar que o Bruno foi nos apoiou na estrutura, né? E confiou na gente, na gente. Então abriu as portas da BR. Aí você também estava trabalhando em um local... Na mesma empresa. Na mesma empresa. Pô, pai, vocês deram um prejuízo para a empresa. O Thiago em Brasília e eu estava em São Paulo. 2 cabeças de chave importante. Desmontou a empresa. A empresa quebrou pouco tempo depois, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não. Não temos influência nesse processo. Caraca. E aí, nessa tomada de decisão, o Thiago deixou a sua família em Brasília. E eu fiz a mesma coisa, deixei minha família em São Paulo, voltei para Vitória, o Thiago veio para Vitória. Isso em março de 2013. Isso já foi setembro de 2013. Isso, março foi quando começam as conversas. Isso, E aí eu me recordo que aqui em Jardim Camburi, no hotel aqui na subida ali da
Lorde de Cambori. Lorde de Lógico, Cambori. nem sei se tem mais. Tem ali, né? Saindo ali, subindo do Jardim Cambori, chegando no Barra de Fátima, tem um Isso. hotelzinho à esquerda ali. Que a galera, acho que a galera que vem trabalhar no Porto, na Vale, fica Só tinha mais na ali. curvinha ali. Situação delicada. Ali, no primeiro momento, nós alugamos um quarto ali, né? Reservamos um quarto ali, dividimos... Um mês, mais ou menos, ali, né? Dividimos o mesmo... Vieram com a cara e a coragem. O mesmo E quarto. sem dinheiro. Sem dinheiro. Literalmente, né? Literalmente porque nossos contratos eram PJ, né? Éramos PJ. Então, nós não tínhamos indenização nenhuma. Então, era muito um estado de muita confiança, né? No nosso próprio potencial. É verdade. No nosso próprio potencial. Então, viemos para atender uma operação que, na época, era uma operação da BlackBerry, que era uma operação que chegava no Porto de Vitória e daqui se distribuía para o Brasil, mas recentemente, acho que uma coisa de 1 a 2 meses, essa operação deixou de existir. Então, ou seja, o projeto que nos fez tomar essa decisão em 2 meses, ele não existia mais. Caramba. No início que era o cliente que gerava o negócio. Sim. É que a BlackBerry, quem não é desse tempo sabe, eu tive já um BlackBerry que era top, né? Todo mundo queria ter um BlackBerry. Quem lançou, né, esse Quem celular, lançou, o protótipo do mais celular que a gente usa hoje, né? Só que em vez de ser touch, era teclado, né? Você digitava ali, mas tinha todas Aí já as foi o letrinhas. primeiro desafio, porque a BR Samor sempre teve o DNA de transporte de produtos de valor, né? Vamos dizer assim, né? Na verdade, a BR Samora era que hoje o mercado chama empresa de last mile, né? Que é o mercado Perfeito. chama. É. Aquela empresa especialista no Espírito Santo, conhece o mercado, já era assim uma empresa dentro do mercado aqui, que já tinha um nome dentro do mercado do Espírito Santo, para fazer essa distribuição local, estadual, né? E aí a gente até chama isso de agente de carga. E aí, para expandir, precisava de clientes a nível Brasil, onde você deixa de ser esse cara do last mile cara local, e passa a ser o transportador de porta a porta, né? O cara que vai pegar na origem, transferir, seja aéreo ou rodoviário, e fazer a entrega no destino Mas a final. parte de transferência, né, distribuição. Exatamente. Então, quando a gente veio, foi exatamente para fazer esse upgrade, participar desse projeto, né? Idealizado pelo Bruno e Orlando, para fazer esse upgrade, sair desse nível e ir para o próximo nível. Né? E, cara, ó, você vê, olha os momentos. Primeiro foi, e aí? Nós vamos montar esse negócio, vamos largar o nosso trabalho, ser 4 filhos, foi para São Paulo, né? Então já teve um negócio, pô, vamos lá. Aí vieram, na cara e a coragem, e no primeiro mês o maior cliente acabou. Sim. Evaporou. Sim. Cara, e aí depois? Naquela época eu acho que a receita era miúda ainda, né? Vamos botar, não tinha quase nada. Era nula, praticamente nula. Praticamente não tinha receita no negócio? Não tinha. Não tinha. A Bet tinha quantos caminhões na época lá? A Bet tinha 2 caminhões. Tinha dois veículos. 2 Iveco Daily. Os Iveco. Tinha um truque, o maior carro na época era um truque. E os veículos Iveco, que hoje chamam de Toco, né? Vulk. Então era uma receita que a gente for ver assim, 2013 fechou em quanto a receita? Vamos botar assim, mais André, ou menos. eu vou te falar que era uma empresa que faturava 200 mil no mês. Talvez não é isso. Não era isso. Não. Talvez não é isso. Então era um negócio que em 2013 fechou 1 milhão e pouco. Se brincar, não deu nem isso. Não deu nem isso, não deu nem 1 milhão. Então, isso em 2013. E agora, qual que é a previsão de fechamento para esse ano? Esse ano a gente está trabalhando com um projetado aí na faixa de 170 milhões de reais. Olha só, pessoal, olha o que é empreendedor de sucesso. 2013, não chegava nem a 1 milhão de reais o faturamento. 2025 vai ultrapassar 170 milhões de reais. Um crescimento 170 vezes. Um crescimento de 170 vezes em 12 anos. Exatamente. É mais do que dobrar a cada ano. Né? Se for falar assim, não seria 12 vezes, né? Vamos pensar assim, né? Então, de 2013 para 2025, fez receita sair de 1 milhão para 170 milhões. Com 2 pessoas, né, que talvez naquele momento não tinham, né,
todos os skills, todas as habilidades, né, e tudo. Mas tinha os ingredientes de, cara, que eu vejo aqui, de parceria, de confiança, de coragem, né, de muito trabalho. E aí, eu acho que é legal falar um pouquinho dessa jornada, né, quais foram os depois, fala para nós assim um pouquinho, o que foram esses primeiros desafios que vocês tiveram, né, como é que vocês foram superando isso, tiveram esse balde de água fria, como é que foi superando isso, como é que vocês construíram, porque é igual, lembra daquela frase do Arnold Schwarzenegger que ele fala, não tenha plano B. Sim. O problema é quando a pessoa, se não der certo eu tenho plano B, C. Quando você só tem plano A, meu amigo, aquilo tem que dar certo. Como diz até o Antônio da Spot X, ele teve com a gente, Antônio e Zenilton, né, da Spot X, abraço para os dois também, cara, tem uma história muito bacana que ele fala, o nosso negócio era fazer dar certo até dar certo. Fazer dar certo até dar certo. E na maioria das vezes é isso, é fazer dar certo até dar certo. Como é que foi essa trajetória lá atrás? Porque hoje, quando a gente vê, cara, vocês, todo mundo vê, viaja para o exterior, né? Mora bem, né? Tá ali, tem carro bacana. Então, o problema financeiro hoje não é um problema financeiro, não tem um desafio do problema financeiro. É um desafio mesmo, cara, de crescer a empresa, é o desafio de gerar mais negócio, é o desafio de crescer, ajudar mais pessoas, né? Ver a BR SAMU crescendo, né? A mente de vocês já funciona num outro mindset, mas lá atrás estava no modo sobrevivência. Era um modo sobrevivência. Como era viver no modo sobrevivência naquela época? Vamos ir tentando voltar 10 anos, 12 anos, né? Tem gente que está nesse modo sobrevivência agora. Como é que é isso? Né? Fala para nós aí. Quer começar? Pode. André, eu acho que assim, eu vou falar das minhas percepções, aí o Orlando tem as dele, pode ser semelhante ou não, mas algumas coisas me marcaram naquele momento. A primeira coisa que marcou foi quando a gente chega aqui, o dono da empresa que a gente trabalhava, ele tinha um poder de bastidor grande dentro do cliente que a gente começa a operar. E aí ele fez de tudo para que a gente não tivesse sucesso no início desse projeto. De tudo mesmo. Assim. E isso foi a primeira barreira que a gente teve que quebrar. E talvez a gente tinha mapeado isso, mas a gente... era esse cliente. Que era esse cliente. Praticamente o único. Que era o único. Praticamente era o único. Era o único. Cara, era uma empresa de um cliente. Era o único. O cara ainda é gente boa. Então ele trabalhou nos bastidores para que a gente não tivesse... Não conseguisse obter o que a gente de fato veio fazer, né? E aí acho que o primeiro desafio foi a gente aceitar que aquele jogo era diferente do que a gente estava acostumado. Então o Orlando falou, a gente alugou um apartamento aqui no hotel, era Lorde Camburi, não sei se ainda é o nome, mas eu sei que existe. Um quarto, né? Era um quarto. Que como a gente imaginava que as coisas seriam mais simples, mais fáceis, né? E a gente viu que não estava virando da forma que a gente imaginou. Então a gente chegava, teve dias e uma coisa muito forte, que a gente saía de manhã para trabalhar, que a gente não falava bom dia um pro outro. Mas não é que não falava bom dia um pro outro porque estava triste, chateado com o outro. Porque se falasse, chorava. Então o primeiro desafio era a gente manter a renda que a gente já tinha. O Orlando tinha 4 filhos, eu tinha uma filha já, a gente já tinha um padrão de vida médio. E tinha gente para sustentar. Exatamente. Tinha prestação para pagar, tinha família para pagar, tinha aluguel para pagar, tinha um monte de coisa para pagar. Então o primeiro desafio foi, cara, como é que eu vou manter a minha renda que eu já tinha? E aí nesse momento o Bruno foi muito importante. Muito solícito. Muito solícito. Aí o primeiro mês, os primeiros 2 meses. E ele arcou, né? Ele arcou mesmo sem ter a receita. Mais uma vez ele apostou na gente, mais uma vez ele confiou na gente, confiou no projeto. Sacana. E aí depois que passou esse baque inicial, uns 2 meses, foi quando a gente conseguiu fazer alguma coisinha ou outra, tal, que a gente começou agora vai. Uma preocupação muito grande minha, é uma preocupação que eu acho que de todo dono de empresa quando ela está começando. Vai chegar o dia da folha, eu tenho dinheiro para pagar os funcionários. Isso era uma preocupação muito grande minha.
depois de pagar os funcionários, tem que ter o dinheiro pra gente sobreviver. Isso aí. Né? Foi chegando o final do ano, aí foi quando o Orlando falou que essa operação ela para de acontecer, né? Na verdade, e o cliente, por uma mudança estratégica de gestão, ele joga a nossa empresa, a empresa BR Sabor, e a outra empresa que era concorrente, de escanteio e coloca uma terceira empresa na jogada. E aí a gente entra numa situação que foi uma situação que acho que foi um momento muito difícil para mim. Eu sempre fui um cara muito controlado financeiramente. Até aquele momento na minha vida, nem cartão de crédito eu tinha. Minhas contas eram tudo no débito. Se eu não tenho dinheiro, eu não compro. Eu sempre fui esse cara. E eu lembro que em janeiro de 2014 foi a primeira vez que eu peguei um empréstimo no banco. Aí o cara fica quase sem E aquilo te maltrata, porque você fala assim, cara, será? Minha filha naquela época tinha 9 anos. O que eu fiz com o futuro da minha filha? Será que eu tomei uma decisão certa? O que eu acabei gerando para o futuro da minha filha? Né? E aí você vai, só que é como você falou a frase do Zé Milton. E aí eu costumo dizer para a galera que trabalha comigo uma coisa muito parecida. Plano B mata mais sonho do que falta de talento. Boa. Porque quando você tem um plano B, você tá sempre gerando uma distração. Você está sempre olhando para o lado onde você poderia estar olhando para frente. Você está, não, mas se eu não der certo ali, eu vou para ali. E aí foi onde nossa relação de confiança ficou mais forte. Eu, cara, isso aqui vai ter que funcionar. E a gente faz uma viagem, consegue uma reunião com a Claro. É porque vocês eram operação, administrativo, venda, o famoso bate o escanteio e corre para a área para cabecear. A gente, de fato, era o Orlando, ia com o motorista, o Orlando ia de ajudante do motorista nos clientes. Chama o pessoal do setor de marketing, eu sou eu mesmo. Setor administrativo, eu mesmo. Posso falar com o dono? Tô aqui também. Tô aqui também. Então, o Orlando ia literalmente com o motorista de ajudante para coletar carga. E a gente falando aqui, eu fico lembrando quando a gente parava num cliente para coletar uma carga, sempre tem tinha um outro transportador, e a gente via o outro transportador levando aquele mundo de carga, e a gente levando aquele pouquinho, e a gente sonhava a possibilidade da gente ser o grande transportador que ia levar aquele mundo de carga, que tinha uma outra transportadora coletando, né? E aí a gente chega ali, em meados de fevereiro, a gente já consegue o Orlando, através de um contato dele, conseguiu uma reunião com a Claro, em Recife. Era 2 reuniões, na verdade. Uma com a Claro em Recife e em Salvador. Em Recife na sexta, em Salvador na segunda. Aí bate na porta, a Claro fica escuro. André, a primeira conta era o seguinte, onde a gente vai arrumar dinheiro para fazer essa viagem? Vai pra lá, né? Acabou que a gente fez essa viagem, fomos de carro. Eu, Orlando e o Bruno. Nem combustível. Não dava para ir de avião, fomos de carro, fomos nós 3 na época. Fomos reunião sexta em Recife, claro. Na volta, paramos em Salvador, fizemos uma reunião em segunda em Salvador e voltamos para Vitória. Nisso a gente começou a garimpar algumas coisas através muito de contatos do Orlando, né? Que Orlando tinha aqui no mercado. Um amigo que até hoje é cliente nosso, não mais na empresa que ele trabalhava naquela época, onde ele é cliente nosso através de uma outra empresa. O Brazão, se estiver vendo aí, Brazão, um abraço. Brazão, um abraço aí, ó. Nos contratou através da empresa que ele trabalhava na época, que era uma empresa de perfumaria, e nos contratou para que a gente fizesse, e acho que naquela época até contratou para dar uma força mesmo, né? Para nos ajudar. Ele não tinha o hábito de fazer transporte aéreo, ele nos contratou para dar uma força. E foi esse cara que segurou essa operação, que segurou a gente em uns 2, 3 meses aí, no início de 2014, foi... Entrou uma receitazinha, né? E aí foi quando a gente, pelo menos, conseguia respirar, né? Ficou ali com esse projeto, que era um projeto bem pequeno, né? Foi o que fez a gente respirar ali no início de 2014. Aí a gente já estava mais habituado às rotinas, às responsabilidades, às preocupações. E aí você começa a administrar, porque a grande dificuldade é você administrar a mente. Né? Você vem de uma rotina onde eu era gestor de uma empresa relativamente grande, o Orlando era gestor de uma empresa relativamente grande, e a grande dificuldade de um gestor de uma empresa é ter tempo para pensar.
Isso. E a gente chega no nosso negócio, onde você tem até tempo para pensar, mas você não tem no que pensar. E aí, Orlando, fala quais as suas percepções nesse início. Como você falou, o Gabriel é um ponto bem interessante de ressaltar. Essa ideia toda foi através dele, ele que falou comigo que tinha a possibilidade de nos homologar, né? E aí foi onde surgiu todo esse desejo, né? Hoje, um grande amigo meu, amigo pessoal. O mercado tem muita barreira para entrar. Né? E depois, assim que tudo aconteceu, ele foi para essa empresa de cosmético e foi o cara que nos apoiou, né? E como o Thiago falou, muitas dificuldades. Quando você pensa em empreender, você infelizmente não associa a possibilidade que vai vir essas barreiras todas, que não vai dar certo, a situação financeira, para que não tem dinheiro, para você idealizar, criar, colocar o projeto em prática sem dinheiro, é um negócio que foge o chão, né? É verdade. Então, como o Thiago falou, nós tivemos muitos momentos assim que a gente não conseguia nem se olhar, porque a gente começava a pensar na família minha que estava em São Paulo, na sua família em Brasília. Nós estávamos aqui literalmente com dinheiro de comer às vezes de manhã e meio-dia e à noite tinha de fato que dar uma segurada, né? Mas faltava necessidade básica. Sim, mas muitas das vezes, André, eu sou esse cara e o Thiago também é esse cara, muito teimoso, muito, sabe? Persistência. A porrada ela tem que ser muito forte para nos derrubar. Então, a gente não tinha uma outra opção, não tinha o que fazer. Então, fui ali dia após dia e foi quando, de fato, nós começamos uma busca muito forte por cliente. O nosso principal cliente, que é hoje um dos nossos maiores clientes, até hoje, né? Nós ligamos para eles 30 dias, todo dia. Para tentar falar com o administrador. Tem que é isso aí. Tem né? Ligando e mandando e-mail. Ligando e mandando e-mail. Uma hora vai. Exatamente. E aconteceu uma reunião na nossa estrutura, né? Numa estrutura muito tímida que nós tínhamos, né? Você traz um cara em São Paulo. O cliente era qual o cliente que está até hoje? Era a RCL. RCL. É um dos clientes que a gente teve a felicidade de levar eles ano passado para assistir a final da Champions. Da Champions, lá em Londres. Comemorar que fez 10 anos de parceria ano passado e a gente levou eles para assistir. Um abraço aí, Ricardo e Simone. Obrigado. Mônica, né? Pelo também. apoio. Mônica também. Pessoas que ajudaram a construir o sonho também de outras pessoas. Parabéns. Na época, o administrador, o gerente, né? Administrador que contratava transporte era o Fábio Tosi, que hoje está na Light, né? Na Light, que também é nosso cliente. Nosso cliente. Então, assim, imagina, você traz um executivo de São Paulo até Vitória e chegando em Vitória, ele se depara numa estrutura mínima. Uma pessoa que está acostumada a tratar a nível FedEx, né? Sim. O operador logístico deles no Espírito Santo é FedEx, por conta do incentivo, né? Eles estão instalados no FedEx. Aí tá vocês lá. Exato, eles são usuários da FedEx e ali nós colocamos eles numa sala tímida, muito tímida. Executiva. Simples, André. O muito Fábio simples. brinca até hoje, né? Porque a mesa era quebrada. Exato. É verdade, ele brinca até hoje com essa história. E é Papai do Céu com a mão, né? É Papai do Céu com a mão, segurando, né? Tô junto com vocês. Tô junto com vocês. E ali saiu o nosso primeiro negócio, né? Assim, de fato. E como o Thiago falou, e nesse primeiro negócio, literalmente o produto deles é eletrônico, né? Sim. Alto valor. Que tem um nível de responsabilidade grande. Sim. É uma empresa que hoje é uma das maiores empresas do mercado, né? O maior distribuidor, um dos maiores distribuidores do mercado. E começamos. Ele falou, vou te dar isso aqui, eu me recordo perfeitamente, vocês vão levar aqui Tocantins. Nós estamos com um problema em Tocantins e atender o cliente específico lá, X. Que era sair de Tocantins para outro lugar. Sair aqui do Espírito Santo então para entregar em Tocantins, em Palmas, Tocantins. E tinham algumas cidades ali do interior, era onde tinha uma... forte. Exatamente. E aí
Falei, opa, aquilo ali foi tudo. Acendeu uma luz. E eu me recordo que eu fui lá com o Marcelo, né? Que foi era nosso primeiro funcionário. O Marcelo dirigia e eu ia literalmente de ajudante. E muito feliz. Coletava, trazia para nossa base, embalava, levava para o aeroporto, despachava, acompanhava, né? E o até que entregar. vocês tinham de recurso? Dava para entregar ou vocês tiveram que... Porque às vezes tem, pô, vendi, e agora, como é que eu entrego? Às vezes tem isso ou vocês tinham essa capacidade? Vocês estavam com 2 carros, não sei, 3. Nessa época a gente tinha um carro dedicado pra gente. Só tinha um carro dedicado. Era um carro. Mas a ponta, foi um trabalho esse trabalho que o Thiago fez. E a BR também já tinha uma estrutura mínima de rede de apoio com os parceiros, nós chamamos de parceiros, que Entendi. teoricamente são agentes de cargas. Né? As cidades todas hoje têm um agente de carga. O desafio inicial era a venda. Era a venda. Que foi o que vocês caíram para dentro para criar esse motor. Quando a gente fala de estrutura, a gente pensa, né, uma transportadora. Pessoas, carros, né? Carro a gente tinha, pessoas era a gente, era eu, o Orlando e o motorista, o Marcelo. Exato, Então assim, o Orlando fazia toda essa parte operacional do processo e eu fazia parte do background. Então, depois que ele mandava para a ponta, eu estava lá e eu ligava para o fornecedor. Cara, tem que retirar, tem que entregar. Só que eram pessoas que na época eu já tinha contado há muito tempo. Então, assim, não tivemos essa resistência de fornecedores para trabalhar com a gente, porque eram pessoas que a gente já tinha. É mesmo companhia aérea. Não é uma questão simples você ter uma parceria, firmar uma parceria com a companhia aérea. Mas Orlando era amigo pessoal do gerente da TAM aqui de Vitória na época, então também foi tranquilo fazer essa... Bacana. Então, o que eu vejo é o seguinte, as pessoas, e eu costumo falar isso para os gerentes, para os gestores lá da empresa, a gente não tem noção de quem está nos acompanhando, de quem está nos enxergando. E aí, quando a gente chega numa situação como essa, se a gente não tivesse tomado cuidado lá atrás, no início da nossa carreira, de construir relações sólidas e relações de confiança, e relação honesta com as pessoas que a gente construiu, talvez a gente não teria conseguido virar um negócio. Porque não adianta a gente ter uma capacidade muito grande se a nossa cadeia que a gente desenvolve no meio do processo não tem a mesma capacidade que a gente. Verdade. Essa parceria, cara, isso é de nível de confiança, para mim tem um valor gigante. E aonde se tiver, naquela época a turma não estava interessado muito em BR Samoa, é Thiago e Orlando. Sim. Entendeu? Então, o negócio era feito com o Thiago, a gente fala assim, que as pessoas fazem negócio são com outras pessoas, não são com produtos, são com pessoas. Sim, tem uma coisa interessante, né? Eu e Orlando, a BR participa já há 3 anos, na maior feira de transporte e logística da América Latina, chama Intermodal. A gente já participa há 3 anos como expositores. Vocês arrebentaram. Tá? Isso, como expositores. A gente tem um stand lá, um stand de modesta parte muito legal, muito maneiro. Então, assim, é um local onde tá os grandes players do mercado, né? Não só do Brasil, de toda a América Latina. E aí a gente está lá na Intermodal, muitas vezes, eu e Orlando, a gente é esses caras simples, esses caras acessíveis, né? Vocês são vocês, cara. Então, só que a gente tá lá na Intermodal e vira e mexe, chega alguém e fala, você que é o famoso Orlando, você que é o famoso Thiago, caramba. E a gente fica conversando, a gente conversa entre a gente, fala, cara, eu sou eu, cara. Mas as pessoas às vezes criam uma áurea pra você que você nem sabe que aquilo existe, você não faz ideia e você nem quer aquilo. Você nem desenhou aquilo. Só que lá atrás, isso tudo é construído lá atrás, quando você não... Hoje é muito fácil, André, qualquer lugar que a gente for, a gente vai ser recebido como donos da BR Samoa. Isso aí. Mas lá atrás, a gente só foi recebido como Thiago e como Orlando. E isso que pavimentou a gente chegar aqui onde a gente está hoje. Isso é muito bacana, cara. Parceria. E vocês são isso daí, né? Pô, vejo que vocês, cara, vocês estão... Num dia vocês podem estar conversando lá com o presidente da República, vocês estão do mesmo jeito você está conversando ali, comendo ali uma marmita com o outro, e cara, e acabou, meu irmão, entendeu? Então essa humildade que eu acho que é fundamental. Vamos falar para a turma, porque o negócio da BR Samoa
transportar produtos, né, de valor, não estamos falando de eletrônicos. E a gente sabe que transportar carga no Brasil já é perigoso, tem roubo de carga, a gente sabe dos índices. Agora, transportar produtos de valor tem que ter um DNA a mais, né? Tem que ter uma modelagem. Como que foi essa trajetória, o modelo de negócio, que teve um momento, né, que vocês não tinham veículos blindados, passou a ter, vocês tinham roubo, não tinha, como é que era escolta, como é que foi isso, né? E quando que foi isso, que eu nem lembro quando que foi o ano. Vamos imaginar que vocês já passaram a fase de sobrevivência, vocês já estão começando ali na gestão, o motor já virou, já teve dinheiro aí para igualar e pagar as contas dentro de casa, só que aí vão surgindo outros desafios. O negócio foi ficando grande, já começa a ficar grande, aí a organização começa a entrar com outros desafios. Cara, é um problema maior aqui, a gente está com uma visibilidade, é a carga ali, é um problema de operação, é um problema administrativo, né? É processo, é isso e aquilo. Como é que foi esse momento? Fala para a turma aí, que na minha visão foi muito bacana, dessa decisão de blindar 100% um caminhão. Não é só o cavalo não, é o baú tudo. Por que vocês decidiram isso? E o que isso é importante para os clientes, né? Para fidelizar os clientes? Como é que foi essa decisão? Deixa o Orlando falar que isso é ideia dele. Ideia dele. Então, o Thiago é bem seguro com datas. Matheus, pega um cafezinho para nós aí, Matheus. O Matheus tá aqui do lado, ó. Eu aceito, Matheus. Não, é só apertar o botão. Não, fecha. Tem a câmera, tá na frente da câmera. Café arábica da região, galera. Deixa, ó. Matheus, MR Produções, hein? Vou aproveitar para fazer a propaganda aqui. Boa, olha o corte. Tá? MR Produções, sucesso total, tá fazendo MotoraCast, maior produtora do estado do Espírito Santo. Eu sempre falo para ele, né? Falo com o Matheus aqui, eu falei, Matheus, não produz isso, você produz experiências incríveis para as pessoas. E é isso, tem, né? Experiência ali, a emoção do vídeo, isso daí é bem bacana. Mas desculpa aí, Orlando, acabei te interrompendo. Então a ideia foi sua. Fala esse desafio para nós aí, como é que foi? Na verdade, a ideia, ela acontece através de uma necessidade, né? Como tudo, de fato, aconteceu nas nossas vidas, né? É verdade. Tudo foi necessidade. Então, nada aqui foi, eu deu uma luz. Eu planejei. Não, foi uma necessidade. É verdade. Cara. Veio a pandemia. Com a pandemia, não tinha mais aeronave voando, né? Então, teve-se uma restrição de voos, né? E tem voo doméstico por conta de passageiro. Não tinha passageiro. Então, não tem voo para transportar carga. A gente utilizava naquela época 80%, 90%, sendo bem transparente. 90% do nosso negócio ele estava voando em barriga de avião doméstico. 90% aéreo. 90% aéreo. E na primeira semana... E, na verdade, os 10% que não ia no aéreo, não é porque a gente não queria, porque a gente entendia que o volume era muito grande, o prazo era curto, se fosse no aéreo, talvez não chegaria no prazo. Exatamente. E a gente mandava no rodoviário por isso, por uma estratégia operacional para atender o prazo. Então, a primeira semana, né, foi um caos, porque acabou que a gente não conseguimos atender os nossos clientes, porque a companhia aérea, a disponibilidade que tinha de voo triplicou o valor de tarifa. Né? Nós tentamos, nesse primeiro momento ali, replicar isso para os nossos clientes, mas não foi aceito. Então, verdade, não tínhamos uma outra alternativa e com aquilo ficou muito claro. Vocês foram muito impactados. Sim, muito. Para você ter ideia, nossas duas primeiras semanas com essa situação, André, caiu 90% do nosso volume.
literalmente, André, 90% do nosso volume. Nós ficamos ociosos, não tinha o que mais transportar. Aí você vê quem não estava ligado nisso, pensou, não, a carga nadou de lavada nessa época e tal, mas não foi bem assim não, você vê, você está falando um negócio aí... O que acontece? O rodoviário, ele funcionou muito bem, né? E quem estava no rodoviário, quem estava preparado para o rodoviário, ele rodou muito bem, mas o nosso negócio, ele tem uma particularidade, né? E a particularidade é o seguinte, naquela época nós tínhamos um PGR, que era um valor permitido por veículo de 1.800.000. Isso. Mas qualquer demanda nossa ultrapassava isso. Transferir uma carga do Espírito Santo para São Paulo, que é o nosso maior volume, 1.800.000, você colocaria isso aí num 3/4. Entendi. Então não fazia sentido. Financeiramente não fazia sentido. Você transferir um carro com pouca volumetria. Você contar o custo da escolta, que Exatamente. ficaria maior até mesmo do que o custo do carro. Exatamente. Porque naquela época era escoltado, né? Naquela época tinha que ser escoltado, porque não era um veículo blindado. E nós tínhamos já algumas experiências utilizando os parceiros, né, para fazer algumas transferências nossas de alto valor agregado dos nossos clientes. E com isso, enxergamos que a possibilidade de nos mantermos vivos no negócio seria termos veículos blindados. E aí surgiu a primeira ideia. Né? Eu em São Paulo, nessa época, eu me transferi para São Paulo, né? Um ano, 2 anos, 3 anos antes, eu me transferi para São Paulo porque tínhamos aberto uma filial em São Paulo e a filial tomou uma proporção. Né? Hoje a filial está grande, tá bonita. Né? Hoje é a nossa maior estrutura física, né? Maior que a matriz. Maior que a matriz. Então, eu tinha me mudado para São Paulo e ficamos nós 3 na época, né? E ligações para decidir. E eu falei, vamos buscar a solução de comprar um veículo blindado. E ele surgiu, nos primeiros carros nossos foram truques, né? Na nossa cabeça o truque ele vinha, resolvia e estava tudo bem, porque atendia a nossa demanda inicial. E isso foi acontecendo. Veio 3, depois nós entendemos que 3 não era suficiente e truque também não era suficiente. Teria que ser carretas e assim foi, né? E aí, com esse entendimento, o que nós fizemos de imediato? Trouxemos uma empresa de blindagem para a mesa, entendemos que o carro blindado, o bandido, o roubo se tornava muito mais difícil, né? E aí decidimos pegar todas as nossas frotas, nossos carros, né, simples, comuns, e blindar todos os carros. Então, a partir dali, toda blindada. Toda blindada. Isso aí já foi entre... Toda essa situação que o Orlando está narrando, ela acontece entre março de 2020 e maio de 2020. Então, assim, a gente inicia, né, na sociedade em setembro de 2013. Em 2020 nós já tínhamos filial em Brasília, Sim. em Recife e em São Paulo. Sim. Tínhamos essas 3 filiais. 7 anos já expandiu. Não, a empresa já estava ali faturando na faixa dos seus 50 milhões de reais. Então já tinha uma empresa com volume de negócio legal, já estava no lucro real, né? Já estava no lucro real. Então já tínhamos uma estrutura de veículo grande, já tinha uma estrutura de time grande, né? Eu lembro claramente, dia 20 de março, foi o dia que a gente colocou todo mundo em home office. Foi. Só que como o Orlando falou, o nosso home office foi tipo, cara, eu vou colocar a galera em home office porque se eu for mandar todo mundo embora, eu não tenho condições de arcar. Porque a expectativa vindo dos próprios clientes era, cara, não vai ter carga. Foi isso que aconteceu. A primeira quinzena de abril, eu lembro desse dado, primeira quinzena de abril, a gente faturou 10% do que tinha faturado em abril do ano anterior. E as contas Isso. E aí eu lembro que a gente colocou a galera em home office e a ideia era o seguinte, cara, vamos colocar a galera em home office, vamos ver o que vai acontecer com o mercado, vamos ver o que o governo vai decidir e a gente vai renegociando isso a cada 15 dias, né? Sim. A cada 15 dias a gente vai... Nisso o governo lançou aquele programa de apoio dos 50%, a empresa paga 50%, a galera paga 50%. E quando chega ali de segunda quinzena de abril, início de maio, né, que a gente tá ali, cara, o que a gente faz?
né? Que é aquela hora. É literalmente aquela hora. Ou você senta no meio fio e chora, ou você faz alguma coisa diferente. Isso aí. Que ninguém sabe. Vai acabar? Não vai acabar? A água bateu no pescoço. Ou você Acabou. nada, ou você morre afogado literalmente, Literalmente. né? E aí o Orlando falou, cara, a solução é a gente comprar veículos blindados. E não tinha o que fazer nem conta, André. Você não podia fazer conta. Não tinha que fazer conta. E aí eu falo, Expandiu o rodoviário. sabe aquela história que alguém olha pra você e fala, cara, deram sorte? E aí, a nossa sorte foi que naquele momento a gente estava com um caixa extremamente bem robusto. Sim. Tínhamos um caixa bem robusto para tomar uma decisão de adquirir 5 caminhões blindados numa lapada. Então você vê, você já tinha uma organização de fluxo de caixa, Que nos de permitiu. gestão, que permitiu nesse Sim. momento. E uma outra situação também, que foi uma situação também importante, foi que o fornecedor de veículos blindados, na época ele estava com o carro disponível porque uma outra transportadora que tinha encomendado desistiu. Olha só. Então a gente tomou uma decisão em meados de abril e em final de maio a gente já estava com o veículo blindado para Eles operar. estávamos operando. Porque blindar não é rápido. Não. Porque esse processo é muito demorado. Então, juntando todos esses fatores, o fator de estar preparado financeiramente, o fator de ter tido a coragem, né? Porque às vezes quem não é do segmento não entende a mudança. Mas nós éramos uma empresa de transporte que a gente chama de rodo expresso, que é eu coletava a mercadoria no meu cliente aqui em Vitória, despachava aéreo para o Brasil todo e na ponta entregava. Minha frota ela estava localizada na minha base, meus caminhões não viajavam. Raramente você tinha uma viagem de um caminhão. Até que da noite para o dia a gente se transformou numa empresa de transporte rodoviário e ainda com veículos blindados. Tem uma história engraçada que um amigo meu certa vez falou assim para mim, mas não é tudo transporte? Acho que é tudo a mesma coisa. Eu falei, é igual o neurologista e o ortopedista, é tudo médico. Pede para um ortopedista operar seu cérebro e para o neurologista operar seu joelho. Vai dar merda. Então essa mudança, ela muda o nosso negócio completamente. Mas muda mesmo, do ponto da gente ter que redesenhar o negócio, de ter que reentender como é que... Voltar para a casinha para entender como é que meus custos passam a ser. Nosso maior custo, nosso maior fornecedor, naquele momento era a companhia aérea. De uma hora para outra, a gente vê que o nosso maior fornecedor é posto de combustível. Passa a ter ativo. Exatamente. Um grupo de motoristas. Você tem que virar especialista, a gente tem que virar especialista da noite pro dia em manutenção de veículo. E aí eu acho muito legal, gente, às vezes você para conversar com a galera, com a turma, e eu fiz um projeto, minha empresa, a gente fez um BP, um business plan, assim. E como é que foi lá com vocês? Eu falei, meu irmão, lá na gente era o seguinte, a água batia no pescoço e nadava. Vamos fazer. A gente nunca, a gente não projetou ter uma empresa de transporte de veículo blindado. A gente simplesmente teve a coragem de transformar nossa empresa nisso. Né? E aí, se não tivesse a pandemia, possivelmente a gente não teria veículo blindado. Porque a gente não tinha planejado isso. A gente ocasionalmente a gente conversava sobre ter carretas. E a gente, a conversa conversava e conseguimos, ela acabava. Falei assim, cara, não faz sentido a gente ter carreta. Isso acabou redesenhando o modelo de negócio de vocês. Completamente. Aí, olha que bacana, cara. Foram duas coisas que eu achei super interessantes. Primeira que vocês falaram, esse dia eu estava vendo um podcast do Primo Rico com o Rodrigo, falando de José do Egito. Falando dele quando estava lá, que virou governador do Egito, né, que o Egito ia passar os 7 anos, aí deu 7 anos, 7 anos de bonança, 7 anos. E o cara, e o povo hebreu, o hábito de juntar, de fazer... Na época da bonança, eles têm o hábito de juntar, porque sabe que lá na frente vai dar problema e vai faltar. É um hábito deles, né? Do povo hebreu, do judeu. Né? À toa que o judeu é dono de todos os bancos, Manhattan, tudo. Que é o hábito de juntar, fazer caixa. E vocês fizeram esse caixa. Primeira coisa que super bacana e importantíssimo para as empresas. Que a empresa vai passar momento de glória, cara, e momento de crise. Não tem jeito. A nossa vida, né? Nós vamos passar isso daí.
E vocês fizeram o dever de casa. E o segundo, transformar ameaça em oportunidade. A capacidade de transformar ameaça em oportunidade. Porque o que nós vimos na época da pandemia era a melhor desculpa pronta para incompetente. A pandemia foi a melhor desculpa pronta para incompetente. Para se encobrir atrás. Não, nós não fizemos isso por causa. Foi a pandemia. Foi a pandemia. Foi a pandemia. Mas teve um grupo, cara, a BR Samoa transformou a ameaça em oportunidade. Agiram, você vê essa capacidade, né, que eu falo. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Né? E é a máxima, cara. Isso é muito. Tem muita história por trás disso, cara. Falando aqui, vocês falam em 5 mil, cara, mas tem um mundo. Tem um mundo de decisão, de incerteza, sim. Cara, e vamos lá. Você vê como que reposicionou e hoje vocês estão num outro negócio. Foi 1 milhãozinho em 2013 e esse ano deve fechar em 170 milhões. Aí aqui a gente já vai caminhando, né, mais para o fecho e vamos ouvir um pouquinho assim, o que é a BR Samoa hoje? O que ela se tornou hoje? E o que esperar da BR Samoa no futuro? Né? Eu tenho uma última, o que é a BR Samoa hoje? Eu sempre faço no final, aí nós vamos para essa. O que é a BR Samoa hoje? E depois nós vamos para uma próxima e última pergunta. Chamei vocês para um próximo podcast, só que esse podcast está no ano 2030. Nós estamos no ano 2030. Daqui 5 anos nós vamos fazer outro podcast. E se a gente for falar da BR Samoa, o que nós vamos falar da BR Samoa? Como que ela vai estar? Essa é daqui a pouco. Agora eu quero saber o que é a BR Samoa hoje. Quais são os desafios? O que vocês estão superando agora? O que vocês estão se reinventando? O que inquieta vocês? O que vocês querem fazer agora? O que vocês estão trabalhando para transformar a BR Samoa? Isso é boa, hein? Eu vou, André, eu vou resumir a sua pergunta nos meus últimos dias. Eu tenho acordado, hoje foi um dia que eu acordei 5 horas da manhã, fiz ali minha aula de tênis das 5 e pouquinho até as 6, quase 7. Corri em casa, tomei um banho, voltei para a academia. 8h20, 8h30, estava em casa, 9 e pouquinho, estava tomando um banho, correndo para ir para a empresa. Então, a BR Samoa hoje é isso. Eu fui para a empresa hoje como se fosse o meu primeiro dia. Isso aí. Entendeu? Então, assim, a gente não abre mão disso. Isso aí. É a mesma energia de 2013. Sim. A gente não abre mão disso, a gente entende que isso é muito sério. A gente sabe que os clientes que são usuários, eles têm que ser bem atendidos. Nós temos essa noção que meio-dia é um horário que nós podemos parar para as pessoas principais do nosso time, para falar sobre performance, sobre atendimento, porque meio-dia nós não vamos, de fato, prejudicar, impactar os clientes que eles não possam falar conosco ou falar com nossos principais colaboradores. Então, nós podemos sacrificar esse horário, mas os nossos clientes não. E nós temos que nos dar o trabalho de olhar aquele número, que é um número, teoricamente, que teria que estar na mão do nosso time líder, mas nós vamos lá no detalhe daquele número, olhar ele. Por quê? Porque é sobre isso. Né? É sobre resultado, é sobre performance, né? É sobre performance, é sobre se reinventar, é continuar vivo no jogo, né? E tem uma coisa que eu falo muito para o Thiago, nós saímos de alguns meses, eu vou falar em números, não é legal falar em números, mas eu vou citar alguns números.
Às vezes nós saímos de alguns meses com valores altíssimos transportados. E que, maioria das vezes, nós dois, apesar, né, do tempo, né, a maioria dos números ali nós tratamos eles por telefone. Os nossos clientes, acreditamos que eles têm tanta confiança no trabalho que nós entregamos hoje, que muita negociação ela é feita por telefone. É feita através da nossa voz, entendeu? Pelo nível de Pelo confiança. nível de confiança. Burocracia é menor. Exatamente, André. Então isso, André, isso é muito prazeroso, né? Isso é muito prazeroso. E uma coisa que está muito clara é que o jogo, ele não está nem no final, também não está no começo, mas a gente não tem pressa para que ele acabe. Ele é gostoso, é um jogo gostoso. Sim. Não tem pressa. E é isso que o Thiago falou. Nós temos hoje uma cumplicidade muito grande, uma maturidade muito grande. Nós estamos num nível de maturação muito bom. Porque hoje nós competimos até o horário que nós temos que chegar na empresa. Entendeu? E quando existe isso, existe essa liberdade de falar, irmão, me ajuda com isso aqui não está legal, é o teu time. Nós fazemos esse tipo de ligação para o outro. Pô, é o teu time. E aí o time dele não responde, eu vou lá, coloco o dedo, ele faz a mesma coisa, vem cá, coloca o dedo no meu, e eu falo, não, isso aqui é nosso, esquece, isso aqui é nosso. E é o nosso cliente aqui que está em jogo. É o resultado que nós precisamos entregar. Não tem mais vaidade. A vaidade ela ficou lá atrás. A vaidade é quando nós não tínhamos, teoricamente, o dinheiro para sentar numa mesa e proporcionar um almoço legal para a nossa família. Aí sim. Mas agora não. Agora o jogo é outro. O jogo é outro. Os desafios mudaram. Os desafios mudaram. Então é isso, entendeu? É isso. Eu acredito que se nós entendermos isso, valorizarmos isso na nossa caminhada, ela pode ser uma caminhada duradoura, né? A longo prazo, né? Sim. Muito massa. Eu gostei de ser trabalho como se fosse exatamente o meu primeiro dia, né? Tá acordando cedo, também tá cuidando da saúde, porque entendendo que cuidar da saúde é cuidar da BS, da saúde da BS Amor. Isso é muito legal, né? Nessa energia, sacrificando seu horário, mas não sacrificando o horário do cliente. O cliente está ali, né? Nós somos garçom do cliente, servindo o cliente. E aí, Thiago, quais os desafios hoje? Daqui a pouco é o futuro. Hoje. Então, eu tenho uma coisa comigo que eu li há algum tempo atrás e aquilo ali me marcou e eu repito isso para mim diariamente para que eu não esqueça isso nunca. Que a vida que eu tenho hoje eu já sonhei em tê-la. E eu preciso honrar isso diariamente. Né? Eu brinco às vezes com minha esposa, com minha filha dentro de casa. E o Orlando falou, eu acordei 5 horas da manhã, hoje quando eu acordei 5h30, já tinha uma mensagem dele, que ele me mandou 5h10. Né? E eu sou um cara que eu gosto muito de rotina. Gosto ao ponto de, às vezes, eu viajo de férias e eu tô fora da minha rotina, eu fico incomodado, querendo voltar para casa porque eu saí da minha rotina. Me divirto e tal, mas... Então, eu todo dia acordo 5h30 da manhã. Para estar na academia 6h20, para treinar de 6h20 até umas 8 horas, para depois voltar para casa, tomar um banho, tomar um café tranquilo. Eu gosto de tomar um café tranquilo, assistir o jornal ali de manhã e vir para a empresa. Eu amo fazer isso. Eu amo chegar na empresa, abrir aquela porta ali, ver aquele local, modéstia à parte novamente. Acho que eu repeti já umas 3 vezes. Muito bonita, a nossa empresa ficou muito bonita. Ficou muito, tá muito massa. Olhar para os nossos colaboradores e ver a galera feliz lá dentro. Né? E aí não significa que é um mar de rosas, não. Porque nós somos pessoas de alta performance. Nós cobramos nosso time alta performance. Perfeito. Então, só que eu busco me lembrar disso todo dia. Porque o dia ele não é fácil muitas vezes. O dia você toma muita pancada, coisas que você não estava esperando que acontece, problemas que já deveriam estar resolvidos, que não estão resolvidos. A gente não controla o mercado, mas a gente tem que aprender a surfar a onda que o mercado nos dá. Isso aí, perfeito. Né? Então, falando em desafio, honestamente, na minha visão, a gente tem 2 grandes desafios hoje na empresa. O primeiro que eu acho que toda empresa tem, que são pessoas. Acho que 100% das empresas têm esse desafio de pessoas. E aí você tem 2 desafios que é
trazer pessoas boas para trabalhar contigo e manter pessoas boas trabalhando contigo. Que é um desafio enorme. Atração, retenção, conectando exatamente. com a cultura da Sim, BR Samol. Exatamente. E o outro grande desafio, que é um desafio que você vai nos ajudar com isso, é colocar mais tecnologia no nosso negócio. Né? Porque existe uma máxima que todo mundo fala hoje, que é toda empresa é de tecnologia, independentemente do setor que ela atua. Só que eu até complemento isso e conversando com alguns amigos meus, isso ficou muito claro. Toda empresa é de tecnologia, sim, mas toda empresa é de logística também. Ela sempre está movimentando de A para B. Exatamente. Então, hoje são os dois grandes desafios que a gente tem na empresa. Né? Porque a gente sabe fazer o nosso negócio funcionar. A gente sabe o que tem que fazer. Mas o negócio está muito grande. E hoje, só eu saber, só o Orlando saber, não faz o negócio funcionar como a gente gostaria. Então a gente tem que ter cada vez mais gente conosco que pensem como a gente, né? O pessoal fala, tem que ter cabeça de dono, funcionário tem que ter cabeça de dono. Funcionário não vai ter cabeça de dono porque o funcionário não é dono. Não dá pra gente ir pra esse caminho. Mas você consegue treinar teu time, consegue adaptar o teu time, consegue muitas vezes doutrinar o teu time para ele pensar como você pensaria. Que é o nosso desafio hoje com esse time que o Orlando falou, principalmente. A gente coloca na sala meio-dia para discutir temas e a gente já teve esse feedback, né? A gente traz gente do mercado, gestores já experimentados de outras companhias, empresas concorrentes, empresas do mercado maiores até que a nossa, e o cara chega pra gente e fala, caralho, bicho, não acredito que vocês entram nesse nível de detalhe aqui dentro dessa empresa. E a gente entra. Isso aí. Porque não tem uma única atividade dentro da nossa companhia que eu ou o Orlando não tenha executado no decorrer dessa nossa trajetória para sentar aqui nessa cadeira hoje. Eu já participei de reuniões com companhia aérea onde o Orlando tinha mais autoridade de falar como é que é o processo de carregamento de uma aeronave do que as pessoas da companhia aérea que estavam na sala. Porque o Orlando trabalhou não só nas duas companhias, trabalhou na Gol e trabalhou na TAM. E as pessoas ficam intimidadas com isso. As pessoas ficam, caramba, o cara entende muito. Muito massa. Então, esses são os nossos desafios hoje e esses desafios nos fazem crescer também, nos fazem buscar ser melhor, nos fazem buscar novas tecnologias, nos fazem buscar novas skills, novas habilidades que a gente não tem, né? O Orlando, nos últimos anos, o que esse cara se dedicou para entender como é que funciona manutenção de veículo, é absurdo. E o cara fez tão bem que ele montou uma oficina. Isso aí. Hoje a gente tem uma oficina nossa, da empresa, que cuida da nossa manutenção. Mas isso tudo, coisa que a gente não tinha conhecimento há 5 anos atrás, quando começa esse movimento dos blindados, e que através de busca de conhecimento do Orlando, e tentar entender como é que funciona, tal. E aí, Thiago, e você fez o quê? Eu assisti. Às vezes a gente começa a conversar de oficina, 90% das palavras que ele fala é peça de carro que eu não sei o nome. Mas o Orlando dominou aquilo ali. Toda hora reaprendendo. Agora não tem entender de blindagem, de oficina, é uma skill nova. Assim como em algum momento lá atrás, a gente quis ser uma transportadora que trabalhava para grandes distribuidores. E a gente conseguiu. Depois que a gente começou a trabalhar para grandes distribuidores, a gente pensou, cara, agora a gente vai ter que abraçar o varejo. Preciso começar a trabalhar para o varejo, para os grandes varejistas. Conseguimos. E aí a gente, no início do ano passado, a gente falou, cara, agora está na hora da gente ir para cima dos fabricantes. No início desse ano, a gente começou a transportar para a Lenovo. Então, Só pancada. Então a gente tá ali, ó, cara, sempre aumentando o sarrafo e sempre trabalhando para ir para cima daquele sarrafo. Essa inquietação positiva, né? E vamos, né? Não, já chegamos, estamos satisfeitos. Vamos fazer a manutenção. Isso não existe na mente. Tem uma coisa, eu já falei isso pessoalmente para Orlando e isso para mim é essencial para qualquer pessoa que quer empreender, né? Porque é relativamente simples a gente olhar para trás e falar, cara, tudo que a gente superou e onde que a gente chegou. Mas eu entendo que muita gente se perde porque as pessoas param de ter ambição. Isso. E esse cara é um cara que me ensina e me ensinou bastante sobre renovar a ambição.
Galera, pega aí. Renovação da ambição. Cara, você só consegue Perfeito. superar E é isso mesmo. cada etapa da sua vida, cada nível que você passa, você só consegue subir pro próximo se você tiver capacidade de renovar a sua ambição. E isso eu aprendi muito com esse cara. Ele é um cara que puxa muito essa regra. E com ele eu aprendi a ser um cara que eu tenho que renovar minhas ambições. E não é só ambições profissionais, você tem que renovar suas ambições pessoais também. Pessoais também, os desafios. E isso é o que capacita muita gente. E isso é o que falta para muitos outros. Tem muita gente muito boa no mercado que se perde porque não consegue renovar a ambição. Não, muito massa, cara. Tá falando isso aí, passa um filme também, né? Porque, não, isso é legal. Que eu fico tentando fazer um filme. Pô, eu trabalhei 25 anos num grande grupo, um dos maiores grupos empresariais. E final do ano, cara, eu preciso renovar a minha ambição. Bacana. Né? De tentar olhar assim, cara, aonde eu estou? Que, pô, executivo do Brasil inteiro, né? Superintendente. Onde eu vou estar daqui 5 anos? É onde eu quero estar? Aí você refere e fala, cara, não é. Cara, eu vou empreender. Vou estar junto, vamos fazer negócio, vamos construir. E tem o olhar da tecnologia, que eu também eu comecei a refletir. Final do ano passado, eu fiz 2 imersões, né? Uma no Vale do Silício, que a gente foi estudar um pouquinho lá. Assim, imersão em Stanford, Berkeley. E depois na Alemanha, em Hannover, naquela feira IAA lá. E aí eu comecei a refletir assim, eu falei, rapaz, o mundo vai mudar muito. Essa questão de inteligência artificial, robótica, isso vai começar a transformar a empresa, não vai virar o ponteiro de 1 para 2, não. Vai virar de 1 para 1000. O cara tem que estar dentro desse negócio. E aí foi que eu falei, cara, eu vou abraçar aqui junto da Motora, junto com a turma, e a gente está aqui. E a gente está buscando aí ajudar, né, a abrir um pouquinho esse horizonte, esse mindset para os empresários, porque realmente vai mudar muito. Né? Igual a gente fala, pô, qualquer área que você tem, você vai pegar um administrativo, vai ter um agente de IA que vai fazer tudo. Vai fazer tudo. Né? Por exemplo, a solução, igual eu estava falando do Drive Analytics aqui, né? A solução de vídeo telemetria, a gente está rodando uma segunda versão que você vai falar para a IA do sistema. Me fala agora qual que é o meu maior problema que eu preciso resolver agora. Ela já vai ter toda a base de dados, porque já tem uma base de dados gigante, já vai passar todas as informações. Aonde que eu estou perdendo na condição econômica? Quantos litros eu estou perdendo e estou botando, igual a gente estava fazendo, de dinheiro na mesa? O que eu preciso? Então, são coisas impressionantes. Esse dia, igual eu estava falando, a Raiz esteve aqui com a gente. Imagine que hoje, uma pessoa do CCO, Centro de Controle de Operações, acompanha 360 viagens em tempo real. Cara, assim, é um negócio absurdo. Eu que passei por essa caminhada. Então, assim, a tecnologia, carro autônomo já tem, questões de visão computacional para a parte de armazenamento, carregamento. Então, acho que tem muitas aplicações que a tecnologia, ela vai dar eu acredito muito que tem um tsunami gigante chegando. Um tsunami muito grande de tecnologia. Cara, eu vou falar um projeto que a gente está... Assim, é um projeto até esquisito de falar, entendeu? Mas um projeto que a gente está trabalhando IA para longevidade. Que a gente vai... O modelo CRISP de reedição de código genético, o ser humano viver 400 anos. É quase que a imortalidade do ser humano e o alongamento da vida, cura de doenças raras, Alzheimer, síndrome de Down, é um cromossomzinho que causa a síndrome de Down. Já descobriram a cura. Câncer e tal. Então, isso só por reedição de código genético, um modelo de IA avançado que demoraria o infinito. Isso roda na IA e você consegue mapear código genético que elimina os marcadores detratores de doenças e que estão também causando a degradação e envelhecimento do ser humano.
Isso vai revolucionar o mercado de saúde e beleza. O cara não vai envelhecer mais. Entendeu? Olha o tanto de coisa, cara, que assim tá entrando numa ebulição que às vezes a gente assusta. Esse dia eu tava com o Laura conversando e falando, cara, o que vai ser da Motora daqui a 10 anos? A gente não sabe. Porque hoje toda a galera de desenvolvimento, hoje você desenvolve ali, a galera fica lá, cara, 30%, 40% ele não desenvolve mais. Já tá tudo pronto. E o cara ganha tempo. Né? Então, tem conversado com as torre de controle gerenciadora de risco. Ó, não vai existir. Daqui 5, 10 anos é 0 pessoas. Se preparem para matar o negócio de vocês. Se preparem, porque vai surgir uma torre de controle 100% digital que vai colocar o preço 10% do preço atual. E vai quebrar todo mundo. Vai quebrar todo mundo. E vai fazer a mesma coisa, só que é um monte de agente de IA. Então, o mercado, ele tá a gente sempre diz que ele está num momento que foi a virada maior do que foi a energia elétrica com Thomas Edison, que revolucionou do dia para a noite. Tem dia, pô, agora a noite não é para dormir, dá para ficar acordado, tem isso, tem energia elétrica, que foi uma revolução gigante que impactou a vida de muita gente e a gente tá no meio disso. Imagine que daqui 5, 10 anos todo mundo vai ter 1, 2 robôs em casa, fazendo atividade. Pô, a gente já busca construir uma empresa só de humanoide, cara, de outsourcing, para terceirização de humanoide. A gente já tem um humanoide para algumas atividades. Tem um humanoide trabalhando na ArcelorMittal para reconhecimento de trinca em bobina, aquelas bobinas de linguatamento contínuo. Então, essas tecnologias realmente vão disruptar o mercado. A gente nem sabe muito bem aonde que vai parar. E aí tem a nossa última pergunta. Vamos fazer aqui o seguinte agora. Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui em agosto de 2030. Estamos em agosto de 2030, Matheus. Agosto de 2030 para mais um podcast do MotoraCast, episódio 350 já. E vamos aqui agora entrevistar nossos amigos Thiago e Orlando. 2030, como está a BR Samor hoje? Qual o tamanho dela? Quais são os desafios? Como que ela está hoje? Aonde que ela está operando? Uma pergunta complexa, né, cara? Ela está no Brasil inteiro, ampliou a frota, está no blindado, como é que ela está trabalhando, quais são os desafios, qual o tamanho dela? Há 5 anos atrás, pessoal, quando eu fiz o podcast com eles, em 2025, eles estavam faturando 170 milhões. Tinham 350 colaboradores, né? Estavam espalhados, né? Tem uma base grande lá em São Paulo. Isso era lá atrás, mas hoje nós estamos em 2030. Como é que está a BR Samor hoje? E agora? Essa resposta, eu não tinha pensado nisso, mas vamos lá. André, quando nós conversamos lá atrás em 2025... Boa. Quando nós conversamos lá atrás em 2025, a gente tinha um plano de dobrar o tamanho da empresa. Em 2023 decidimos que atingimos 100 milhões de faturamento e decidimos que em 4 anos dobraríamos o tamanho da empresa para 200 milhões em 4 anos. Nós antecipamos esse movimento, atingimos 200 milhões de faturamento em 2026. Opa! Dobramos a meta, decidimos que até 2030 nós dobraríamos o tamanho novamente, saindo de 200 milhões para 400 milhões. Caramba! E criamos um projeto ousado, que era ter a nossa aeronave própria. Opa! E hoje, agosto de 2030, faz 8 meses que o nosso avião voa, do primeiro voo do nosso avião. Então hoje nós não somos só uma empresa de transporte de blindado, nós também somos uma empresa de transporte aéreo de carga com avião próprio.
com um avião próprio. Aê, ó, gostei de ver. Aê, ó, top. Orlandão, e aí, cara, como é que tá essa operação aérea? Não tava, né, lá atrás, igual no blindado, agora vocês também estão em operação aérea. E olha que você conhece, né? Trabalhou na Gol e na... Foi Gol e TAM também? Gol e Latam. Gol e na TAM, olha só, cara. Na época era TAM Express, né? Isso aí. Agora é André, BR Express. André, eu sempre falei pro Thiago que um dos meus maiores sonhos era fazer o primeiro voo de carona para o nosso trecho sonhado, esperado Manaus, né? Com a nossa logo. Caramba. E eu pude contemplar isso, como o Thiago falou, nesses 8 meses. Fiz esse voo, e ali de carona, ali, né? Minhas 2 horinhas de voo, desci lá, pude contemplar o pátio ali com várias lâminas ali para ser acondicionado na nossa própria aeronave. Então, assim, é um sonho realizado. Aeronave passando no ar, BR Samol. Sonho realizado e parece que estamos vivendo tudo de novo. E eu fecho os olhos e eu quero estar no dia seguinte aqui para ajustar os processos, para falar de custo, para falar de ganho, para falar de crescimento. Cara, eu não vejo um fim para isso. Eu vejo isso aqui mais 5, 6, 10, mais uns 15 anos aí, né? Muito mais. Literalmente, a BR Samol sonhando alto, nas alturas. Sonhando alto e voando alto. E voando alto, cara. Isso é muito massa. E a gente fez um exercício aqui, né, porque a palavra ela tem poder, Tem poder, né, cara? Eu sim, creio sim. muito na fé, na palavra declarada. E né, nós declaramos aqui esse projeto, né, 2030, 5 anos na frente, a BR Samol nos ares. Nós vamos daqui 5 anos. Você vai estar no Spotify, gravado no YouTube da Motora. Vai estar lá para a pessoa olhar lá e falar, ó, olha aqui, ó, 2030. Ó, em 2030 vocês vão utilizar, eu tenho certeza, vocês vão comprar eVTOL da Embraer. Né, que é o carro voador que a Motora está participando desse projeto. 2027, 28 já vai ser lançado. Isso vai revolucionar. Uma aeronave 100% elétrica, autônoma, e vocês vão voar com essa aeronave sem motorista, sem piloto. Legal. Isso vai ser o futuro, isso vai acontecer, vai apertar um botão aqui, a aeronave vai chegar lá em Manaus sozinha. Legal. Isso daí vai acontecer. E todos os seus veículos vão operar sem motorista. Vão ser 100% veículo autônomo, elétrico e blindado. Isso daí pode ter certeza, isso vai acontecer em 2030 e vocês vão estar com ainda mais saúde, com ainda mais vigor, com esse jeito de vocês, essa energia que para nós é uma grande honra e uma grande satisfação. E aí, eu tinha falado, né, eu não pude pegar aqui de Orlando, mas eu peguei do Thiago, de algumas mensagens dele, que eu vou mostrar aqui, que ele posta ali depois, mas é o reflexo o espírito da BR Samol. Peguei aqui umas mensagens que ele posta, tem dado uma aulinha pra galera. Deixa eu colocar aqui, ó, que eu anotei, e aí é o espírito da BR Samol. Deixa eu só colocar aqui, que eu anotei. Aqui, ó, tá aqui, ó. Peguei várias mensagens, e aí, o que é IA? Eu fiz um resumo de umas 30 páginas de todos os comentários que coloca ali e pedi para o Copilot me retornar quem é essa pessoa. O que será que aparece? O que a IA descreveu dessa pessoa? A pessoa que escreveu essas frases é um líder consciente, exigente e resiliente, que une estratégia com filosofia para provocar transformação. Valoriza a disciplina, justiça e vulnerabilidade e vê na pressão uma ferramenta de crescimento, não um fardo.
Lidera com propósito, começando pela própria evolução. Isso é o que a IA Esse é o Thiago. Esse a IA, esse é o Thiago. a IA hoje conhece mais da gente do que da gente mesmo, né? Literalmente, né? Literalmente é o Thiago. Então, o Thiago é esse cara. É esse cara. É esse cara. E aí a gente já agradece. Estamos encerrando. A gente pede para vocês, se quiserem deixar uma mensagem final, né? Poxa, como sair, né? Vocês saíram de 1 milhão, foram para 170 milhões com projetos ousados. Poxa, não quer dizer que todo mundo vai chegar nesse nível, né? Mas essa mensagem vai chegar para grandes gestores, diretores, empreendedores, maiores, menores, pessoas que também querem ousar, que de repente estão naquela situação. Eu mergulho no empreendedorismo, eu não mergulho, às vezes com dúvidas, né? São pessoas que às vezes são colaboradores também, né? Que, poxa, eu quero crescer na empresa, eu quero chegar também a diretor, eu quero chegar a gerente. Assim, de forma resumida, assim, qual que é a mensagem, né? Para o modelo mental, para o mindset, para o espírito dessa pessoa, para ela prosperar na vida, para ela crescer, qual que seria? Diria aí para quem quiser começar, para deixar essa mensagem e depois eu vou entregar aqui o nosso brinde aí para vocês e vamos encerrar. Posso começar? Pode. André, se eu pudesse dar falar uma mensagem para quem está nesse momento, como a gente estava lá em 2013, pensando, né, numa situação relativamente confortável profissionalmente, mas naquele conforto que você não tinha tanta expectativa de futuro, eu falaria: tenha mais paixão pelo seu futuro do que orgulho do seu passado. Boa. Eu acho que essa é top. Essa é uma mensagem que para mim diz muito sobre onde você vai chegar na sua jornada. Então, mais paixão pelo seu futuro do que orgulho do seu passado. Sim. Muito top. Pega a visão, irmão. Não, eu, na verdade, André, como o Thiago falou, eu sempre sou um cara muito, muito ambicioso, né? Então, venho de uma família muito humilde, muito simples, né? E isso é o que me dá energia, isso é o meu combustível. Então, sempre estou movido a isso, né? Então, eu não tenho como é que se diz? Eu não tenho, de repente, uma base, não tive uma base, né? Mas a minha vontade e a minha necessidade me trouxe até aqui. Isso aí. E é isso que me move, isso é que me move. É vontade, persistência, ousadia. Exatamente. E aproveitar para deixar um grande abraço para o nosso time. Nós temos um timaço. Né? Um timaço. Galera boa. Veste amor, timaço. Comprometida, né? A galera veste a camisa. Pô, né? Vocês estão com 2 grandes guias. Aproveitem. Não é para qualquer empresa. E um grande abraço para minha esposa, que me apoiou muito, meus filhos, meus pais. Eles são a base de tudo isso aí, né? Nos momentos ruins. E isso aí, gente. Agradecer a Deus por tudo, né? Isso aí. O Pai do Céu tem sido muito generoso conosco, né? Sim. E a gente chega muito além do que a gente sonhou, imaginou. Deus abençoa demais. E sou muito grato a Deus pela vida do Thiago. Muito grato mesmo, porque quando você tem um sócio, você tem um irmão, você tem um amigo, é o cara que te segura quando você não tem mais força, né? Então, muitas das vezes o negócio é isso. O negócio você só consegue continuar, né, se você tem um grande braço. Porque em muitos momentos você dorme, né? E quando você dorme, você tem que ter alguém vigilante por você. E nós temos feito isso. E nós temos sido muito cúmplices. Então, não vivemos momentos bons todos os dias, né? Mas nos momentos ruins, né, nos dias ruins, nós temos o apoio um do outro, né? Muito massa. Então isso é o que nos trouxe até aqui. Não é fácil. O dia a dia não é fácil, né? Parece, mas não é. Então, a seriedade, muita determinação, muita força e um grande ombro amigo, um grande irmão que a vida me deu. E Muito legal, que tem me impulsionado todos os dias
né? Para que realmente eu possa levar algo melhor para minha casa, para minha família. Lição de vida hoje aqui, gente. Não estamos falando só com não é uma empresa, é o que está por trás. Quando vocês estão vendo um caminhão bonito daquele blindado da BR Samor passando, cada metro que está rolando aquele pneu tem vida. Realmente tem vida, tem história. Cada marca que aquele pneu deixa ali no asfalto tem história, tem suor, tem transpiração. Isso é muito bacana. Então, parabéns. Vou deixar 2 brindes aqui, um para cada um. E tem um livro para cada um. Primeiro aqui, ó. Tem a sacolinha para academia. Opa, beleza, André. Obrigado. Se tiver, tem um bonezinho, Obrigado, tem tudo, essa sacolinha. Tá? Valeu. E tem um livro. Esse foi o melhor livro que eu li. E ele é a cara de vocês. Eu já sabia que... Aí, ó, o bonezinho, drive analítico do sistema, aí, ó. Ó lá, ó. Opa. Aí, ó. Vamos fazer fazer o marketing o aí, ó lá. né? Ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, ó. Ó, Aí, ó. Aí, ó, essa dupla é Drive Analytics. Melhor solução, mais completa hoje do Brasil. E tem esse livro. Tem um cara. Eu comecei ex-Navy Seals, que me destacou muito. É um cara que eu era doido para trazer esse cara para o Brasil, para dar uma palestra. E para mim é o melhor livro que eu já li até hoje, é ele. E o título... Opa, obrigado, André. Queria até que vocês abrissem esse livro. O título é o título para vocês. Opa. Eu presenteei um cliente nosso, que é o Dalton, da Peneira. Né? E, cara, esse livro, a história desses caras são fantásticos. Aí pode rasgar, se não, isso. Deixa eu pegar aí. Nada pode me ferir. Nada pode me ferir. Nada pode me ferir. Vocês, quando lerem, cara, vocês vão se ver nesse livro aí. Isso para mim foi o Obrigado, livro André. mais importante aí, que Ótimo, obrigado. essa questão de resiliência, de superação. Esse é o espírito de vocês, cara. É o espírito de vocês mesmo. Então, parabéns. Gente, chegamos ao fim, passamos mais... Ó, o papo rendeu, tá, cara? 5 Rendeu, né? Rendeu, cara, porque você vê como que é. O podcast é isso, é conversa e a gente vai entrando na história de vocês, cara, porque passa um filme. Obrigado, porque hoje eu aprendi muito com vocês, tá? Deus abençoe demais. Amém. Porque quando a gente vai ouvindo, a gente aprende muito, né? Então, capturei uma aula, vocês deram uma aula para mim primeiro e para os outros que vão assistir. Uma contribuição gigantesca que vocês fizeram aqui. Pode parecer que não, mas isso daqui vai ecoar, cara, por meses, anos. Né? Isso daqui vai ficar gravado, então parabéns. Estamos encerrando, então, o nosso MotoraCast com essa dupla top, Thiago e Orlando, donos e diretores da BR Samor. Valeu, pessoal. Curta os nossos próximos aí. Valeu, André. Obrigado, André. cara. Obrigado. Tá bem.